Mateus 13, verso 10. Diz assim: os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muito bem, até o verso 17. Jesus Cristo contou muitas parábolas. Na verdade, os evangelhos estão repletos dessas parábolas. Talvez a mais famosa dessas parábolas seja a parábola do filho pródigo, seguida por aquela parábola do bom samaritano, também muito conhecida, e a parábola do semeador. Mas tantas outras estão nos evangelhos. E nesse capítulo 13 de Mateus, nós encontramos 7 parábolas. Logo aí no início, nós temos a parábola do semeador. Jesus diz que um semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu num solo rochoso, entre pedras, um outro caiu entre os espinhos, e uma outra parte das sementes caíram em terra boa. E somente a que caiu em terra boa, que produziu, e produziu muito, produziu até 100 vezes mais do que aquilo que havia sido semeado. A outra parábola que ele conta está logo à frente, no versículo 24 em diante, que é a parábola do joio, o trigo e o joio. Foi semeado o trigo cresceu, mas no meio do trigo cresceu também o joio. Então, os empregados dizem: vamos cortar o joio. E o patrão diz: não cortem o joio, para não correr o risco de cortar juntamente com ele o trigo. Deixe que na colheita nós faremos essa separação. Depois, uma outra parábola que nós temos é a parábola do grão de mostarda, que está aí no verso 31. O reino dos céus é semelhante a um grão, uma semente pequenininha, que tendo sido plantada por um homem, ela produziu, cresceu e se tornou uma árvore frondosa, aninhando ali os passarinhos. Uma outra parábola que nós temos aí é a parábola do fermento. O reino dos céus, o evangelho, é semelhante a uma mulher que pega um pouco de fermento e coloca numa grande quantidade de massa, e a massa fica toda levedada, fermentada. A outra parábola é a parábola do tesouro escondido. Jesus disse que um homem encontrou um tesouro que estava escondido no campo, e então ele manteve aquele tesouro escondido, vendeu tudo o que ele tinha e voltou lá e comprou aquele campo que tinha um tesouro escondido. E ele disse que o reino dos céus, a outra parábola, é semelhante a uma pérola de grande valor, que tendo um homem encontrado essa pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquela pérola de grande valor. E a última parábola que ele conta aqui em Mateus 13 é a parábola da rede. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, e quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Muito bem. Não somente essas parábolas, mas tantas outras Jesus contou, e aí os discípulos chegam a ele no verso 10 e dizem: por que falas ao povo por parábolas? Afinal de contas, eles não entendiam nada. Por que falar por parábolas?
se ninguém entende as parábolas? A propósito, talvez você que já esteja acostumado à vida na igreja, no ambiente eclesiástico, e já tenha lido tantos livros e ouvido tantas mensagens, você já saiba o significado, a interpretação de todas essas parábolas que nós citamos aqui. Mas colocando-nos no lugar daqueles apóstolos e dos seus ouvintes, dos ouvintes de Jesus, nós entenderíamos essas parábolas completamente, inteiramente? Nós saberíamos de fato o significado de cada uma delas? Suponho que não. Suponho que nós não entenderíamos nada do que Jesus estava falando. E então nós faríamos a mesma pergunta: por que é que tu falas a eles por parábolas? E nesse mesmo texto, mais à frente, vai dizer que Jesus sempre lhes dirigia por parábolas, e sem parábolas nada lhes ensinava. E Jesus responde. Jesus diz o seguinte para eles: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Aí é que eles não entenderam mesmo. Eles já não entendiam as parábolas. E Jesus disse que a eles, falava-lhes por parábolas, porque a eles lhes fora dado o conhecimento dos mistérios de Deus. Eu fico imaginando que eles olhando um para o outro assim, dizendo, agora aqui ficou ruim mesmo. A gente não entende as parábolas. Ele diz que conta parábolas porque aos outros não foi dado conhecer o mistério, mas a nós foi dado conhecer os mistérios. A propósito, que mistério é este? E por que tão misterioso está sendo o mestre? Judas talvez tenha ficado até intrigado, gostando talvez do mistério. O mistério talvez que viesse a ser revelado de Jesus como um grande libertador, que talvez ele ansiasse por isso. Por alguém que simplesmente demonstrasse seus poderes na hora em que ele viesse a traí-lo. Essa é uma suposição a respeito da traição de Judas, que ele gostaria que Jesus manifestasse seus poderes diante dos homens. Seria esse o mistério? Bom, o fato é que Jesus vai respondendo e a resposta parece que fica cada vez mais complicada, mais difícil de entender. Aliás, nesse mesmo capítulo 13, lá à frente, no versículo 35, diz que ele falava por parábolas para cumprir a profecia que dizia: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Coisas ocultas faladas por parábolas. E Jesus continua respondendo: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E eles ficavam sem entender mais ainda, os próprios apóstolos. Ok, mestre, continua aí. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Vocês acham que os discípulos entenderam? Eu estou apostando que eles não entenderam. A propósito, você entendeu? Não, né? Pois é, eu também não. Vamos para frente, verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. É? Nós vemos? E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram. E eles gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês veem, vocês ouvem, vocês entendem, vocês sabem, porque vocês estão vendo aquele que é o significado da própria parábola.
A interpretação da parábola está aqui. Eu. E vocês me veem. Aquele a quem os profetas gostariam de ter visto, mas não viram. Vocês me ouvem. Aquilo que os profetas gostariam de ouvir, mas não ouviram. E vocês, sem saber, sabem. Sem perceber, vocês entendem. E achando que não ouvem, na verdade vocês ouvem. Porque o papel da parábola é atrair-nos ao contador da parábola. Diante de uma parábola que não se entende, faz-se apenas duas coisas: ou se ama o contador da parábola, ou se odeia o contador dessa parábola. A parábola não é entendida através da interpretação da letra dela. A parábola não é entendida através da interpretação teológica. Alguém pode decifrar cada uma das parábolas de Jesus e explicá-las contextualmente, explicá-las de acordo com o momento histórico, de acordo com a tradição do povo, de acordo com a prática comum do dia a dia deles, porque as parábolas são histórias comuns do dia a dia deles, e essa pessoa, mesmo decifrando, descrevendo, entendendo minuciosamente a parábola, pode não entendê-la, não recebê-la, não ouvir e não saber nada, porque a parábola se entende com o coração. A parábola se entende sem entendê-la, mas se relacionando com o contador da parábola. A parábola nos apresenta Deus, nos apresenta Jesus em roupagens espirituais, de tal forma que aqueles que ouvem a palavra e tendo o coração simples, tendo o coração aberto, tendo o coração voltado para aquele que conta a parábola e atraído ao contador da parábola, sem perceber, entende tudo. E quando mal se apercebe, a parábola se torna verdade na vida daquela pessoa. Ela pode não entender o significado das letras, mas ela percebe rapidinho que há algo que foi plantado em seu coração, uma semente como grão de mostarda, e que está crescendo e tomando a sua vida, e que ela é atraída àquele contador da parábola, e ele é essa semente plantada no coração e a sua mensagem das boas novas do Evangelho. A pessoa começa a caminhar com Jesus e olhar o contador da parábola, e ao ser atraída ao contador da parábola, ela percebe que aquele é um tesouro enorme, que ela venderia absolutamente tudo o que tem para ter esse tesouro, e não o trocaria por nada, não o venderia nem pelo mais rico, pelo mais excelente tesouro que se pudesse achar na face da terra. Ela olha para esse Jesus e olha para aquele pai relatado nessas parábolas, e a sua alma é entregue, é envolta numa alegria indizível, a tal ponto de que sem que ela possa saber como aconteceu aquilo, ela tem em seu coração, em sua vida, um tesouro inestimável, e que não haverá nada nessa vida e nem na morte que a faça desistir desse tesouro, que é Jesus. Ela começa a perceber que o terreno do seu coração era aquela terra boa. Aquela terra boa na qual a semente caiu. E que aquela terra boa recebeu aquela semente do Evangelho, aquelas palavras de vida daquele pregador, daquele mestre, daquele andarilho, daquele peregrino de Nazaré. E as palavras daquele peregrino atingiram o coração com tal força. A semente foi plantada a fundo e começa a frutificar. E aquilo começa a tomar a sua vida. E ele ama aquilo que ele está vendo e ouvindo. Ele ama a quem ele vê, e ele ama o que ouve da boca daquele homem.
E amando, é atraído a ele, e o seu coração é cheio de amor, e ele começa a ver as coisas, as pessoas com outros olhos. Ele busca aquele homem, busca aquele pregador, porque quer ouvir mais desse pregador. E essa palavra vai frutificando, vai produzindo a 30, a 60, a 100 por um, porque começa a jorrar vida, do seu interior fluirão rios de água viva. Disse Jesus: se você beber da água que eu lhe der, essa água jorrará. Do seu interior fluirão rios de água viva. E é assim que acontece. A pessoa começa a perceber que aquela história que ele contou, do fermento, que leveda toda a massa, aquilo aconteceu com ele. Aquilo está dentro dele, é um fermento que vai tomando a vida toda. E quando ele mal se percebe, ele já está tomado por aquele pregador, pela mensagem dele, pela vida dele, pelo ser dele, pela pessoa dele e pelas boas novas de salvação dele, a tal ponto que ele diz claramente que o ama e que não há nada mais valoroso e maravilhoso do que ele na vida. E vai dizer, como alguém já disse, que se quisesse abandonar Jesus, não poderia. Mas se pudesse, não quereria. É assim quando o evangelho alcança o coração de pessoas que se enxergam como cegos e passam a ver, que se veem como cegos e de repente estão vendo aquilo que jamais imaginariam poder ver. O apóstolo Paulo fala de um mistério oculto das gerações anteriores, mas que foi revelado agora, e o mistério é Cristo. Se Jesus diz: a vocês foi dado conhecer o mistério é Ele. O mistério é a mensagem de que nele nós fomos reconciliados. A mensagem é de que nele nós somos salvos. O mistério é a mensagem desse Cristo que veio ao mundo porque nós fomos amados. E por amor ele se entregou e nos reconciliou. E nós somos reunidos e nós somos feitos filhos de Deus. Esse é o mistério. Pessoas comuns, pessoas simples, prostitutas, ladrões, mentirosos, arrogantes, egoístas, presunçosos, desobedientes, foram feitos novas criaturas. E não precisa entender nada. É uma questão de relacionamento em fé. E é um relacionamento que se dá em verdade. É um relacionamento que se dá na realidade da vida e não nas máscaras que nós costumamos colocar em nossa vida, em nossos rostos. É relacionamento que acontece pela via da exposição nua e crua do nosso ser. É por isso que Jesus diz aqui, a respeito daqueles que acham que veem, mas não veem. Que ouvem, mas na verdade não ouvem. E não entendem. E assim não se convertem, porque se eles realmente ouvissem, e se realmente vissem, e se realmente entendessem, se converteriam e seriam curados. Teve um episódio no ministério de Jesus em que ele curou um cego de nascença. E após haver curado esse cego, os fariseus procuraram provas e tentaram averiguar a veracidade daquele milagre. E depois desse homem ter sido arguido, interrogado pelos fariseus durante um bom tempo, Jesus encontrou este homem e Jesus então o abençoou e disse que ele era o Cristo, o Filho do homem, em quem ele deveria crer. Ele diz: eu creio, e adorou a Jesus. E Jesus diz: eu vim ao mundo para que aqueles que não veem, aqueles que são cegos, vejam. E aqueles que veem, fiquem cegos. E os fariseus então dizem: por acaso está o Senhor insinuando que nós somos cegos? E Jesus diz: se vocês fossem cegos, vocês estariam vendo. Mas como vocês acham que veem,
permanece o pecado de vocês. Essa presunção de achar que enxerga, essa presunção de achar que tem direito a Deus, a graça, a bênção de Deus, através do seu próprio esforço, através do seu próprio mérito, através da sua obediência pessoal à lei, e através da obediência cega a ritos puramente humanos, isso é cegueira completa. Aqueles que olham para si mesmos de forma presunçosa, arrogante, achando-se guias de cegos, achando-se detentores da verdade, achando-se o suprassumo da santidade, o exemplo maior daquilo que é puro, daquilo que é reto, daquilo que é obediência, esses permanecem na cegueira e jamais verão. Pelo contrário, farão como fariseus, se afastarão do mestre. Mas aqueles que são cegos, aqueles que não veem, aqueles que olham para si mesmos e se enxergam espiritualmente cegos, mortos, indignos, perversos, pecadores, esses vão ver, esses vão enxergar. A esses o Evangelho alcançará com um poder avassalador para transformar completamente a vida dessa pessoa. Então é preciso ser cego para poder ver. É preciso ser surdo para poder ouvir. É preciso saber-se totalmente incapacitado para entender, a fim de que se entenda. E isso somente será possível quando nós nos aproximamos desse pregador, desse contador de parábolas, e paremos de nos preocupar com as letras e olhemos para a pessoa. E confiemos na pessoa, e creiamos naquela pessoa que conta essa parábola, que conta essa verdade, e que fala de si coisas grandiosas, e crendo naquilo que ele fala de si mesmo, e dando razão a ele, e caminhando após ele, os ouvidos que eram surdos passam a ouvir. Mas isso acontece à medida em que a pessoa se apercebe, percebe a si mesma como surda. Mas quando ela acha que ela tem ouvidos muito bons para ouvir, ela não consegue ouvir nada. Da mesma forma, quando a pessoa se apercebe como indigna, como pecadora, ela olha para si mesma em verdade, em realidade, não camufla as verdades do coração. E se aproxima dele com essa verdade, por mais que possa considerar essa verdade, essa realidade feia, horrível, nojenta, triste, ao aproximar-se dele assim, com o coração livre, então essa pessoa passa a enxergar e torna-se realidade em sua vida aquilo que ela mais desejaria ter e que não sabia como alcançar. E de repente ela percebe que aquilo a alcançou, sem que ela nada tivesse feito, a não ser prostrar-se diante daquele pregador. Assim foi com aquela mulher adúltera, que entrou na casa de Simão, e lançou-se aos pés de Jesus, e chorava, banhava os seus pés com lágrimas, e enxugava com seus cabelos. E o Simão condenava tanto a mulher da vida, como a Jesus, que não percebia que uma prostituta, uma mulher adúltera estava fazendo aquilo com ele. Aquela mulher tinha sido atraída ao pregador. Ela já tinha ouvido as palavras dele certamente. E ela já tinha desnudado sua alma diante de Jesus. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Foram as palavras de Jesus para ela. Mas sabe, eu temo de que muitos de nós aqui sejamos como os fariseus. Talvez nós sejamos como os fariseus, não na mesma medida ou da mesma maneira em que eles eram cegos, achando que viam. Porque não é simplesmente a presunção arrogante de achar-se qualificado, de achar que por si mesmo é capaz de obedecer e de conquistar o favor de Deus, que torna alguém cego.
mas tornamo-nos cegos e incapazes de ouvir, incapazes de ver, incapazes de entender, à medida que nós não nos encaramos e paramos de usar máscaras diante de Deus. À medida em que nós, muitas vezes, nem nos aproximamos de Deus em oração, pelo fato de que olhamos para nós e enxergando nossos erros, nossa condição humana pecadora, a gente, ao invés de irmos àquele que é poderoso para perdoar, poderoso para reconciliar, poderoso para transformar a nossa vida, nós nos afastamos dele, nós não o buscamos, não o procuramos, porque ficamos remoendo os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa condição humana e vivamos uma vida horrível. Isso também é cegueira. Porque enxergar a graça é depositar todas essas nossas mazelas na cruz, diante da cruz de Cristo, aos pés dele, e não afastar-nos dele. É cegueira também, não somente quando nós nos afastamos por conta de nossos erros e não nos aproximamos, mas quando nós também não queremos nem saber da existência desses erros em nossa vida, da nossa real condição perante esse Deus, perante esse Jesus. Quando nós não damos nome, quando nós não olhamos a nossa verdadeira condição e achamos que somos bons, e não percebemos que os nossos melhores atos são trapo de imundícia diante de Deus. Talvez diante dele, o melhor que você e eu poderíamos fazer é ficarmos silenciosos, calados. Porque se você e eu não conhecemos minuciosamente as profundezas do nosso coração e todas as lutas, dificuldades, erros e acertos que nele estão, se o seu ser é misterioso a você mesmo, pode saber que ele não tem mistério nenhum para Deus. Se nós vamos a Deus com máscaras, se nós vamos a Deus com palavras bonitas, se nós vamos a Deus como aquele fariseu que batia no peito e dizia que dava dízimo de todas as coisas, jejuava 3 vezes por semana e não sou como aquele publicano pecador, e se eu chego assim perante Deus com essa presunção, ou então eu chego como aquele publicano que diz, ser propício a mim pecador, Deus conhece tudo o que está dentro de nós. E quando nós nos aproximamos dele em verdade, se realiza em nossa vida a verdade dessas parábolas. O fermento do evangelho entra na nossa vida. A semente como grão de mostarda é plantada em nosso coração. O tesouro valioso, nós o encontramos. A pérola de grande valor, nós a encontramos. Nós nos percebemos administradores infiéis. Nós nos percebemos filhos pródigos. Nós nos percebemos pessoas perdidas e que foram achadas. Nós nos percebemos pessoas que foram amadas quando mereciam só repreensão e condenação. Nós percebemos a verdade daquelas parábolas todas contadas por Jesus se realizando em nosso ser, mesmo que nós não possamos falar uma única palavra daquelas parábolas com entendimento. Mas o entendimento estará aqui, no coração. Bastando que nós saibamos, somos cegos e há alguém que me faz ver. Eu sou surdo, há alguém que me faz ouvir. Eu não tenho nenhum entendimento, mas há alguém que me faz entender mistérios profundos que não é possível ser explicado por nenhuma palavra dessa terra. E aí, nós vemos o que Jesus falou aos seus apóstolos, coisas que são até contraditórias. Ele diz para os apóstolos, eu vou para um lugar e vocês não podem ir, vocês não sabem o caminho. Logo em seguida ele diz, vocês sabem o caminho. Eu sou o caminho.
E depois dizem, mostra-nos o Pai. E ele diz, vocês me veem. Então vocês veem o Pai. Vocês não entendem, mas vocês entendem. Se vocês me vissem, vocês veriam o Pai. Mas vocês veem o Pai. Não vê, mas vê. Não ouve, mas ouve. Não entende, mas entende. Porque quando se encontra o Evangelho como palavra viva, verdadeira, Jesus mesmo diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando nós assim vemos, e o Espírito habita em nós, conforme o próprio Jesus diz, o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele virá, e ele estará com vocês, e ele estará em vocês. Jesus em nós, logo em seguida ele diz, eu habitarei em vocês, eu virei e habitarei em vocês, é necessário que eu vá, para que eu fique. Se eu não for, eu não fico, então eu vou, e eu vou me manifestar a vocês, não ao mundo, vou me manifestar no coração de vocês, eu vou me manifestar na vida de vocês, eu vou me manifestar na essência de vocês, no coração de vocês. E então, quando eu me manifestar assim a vocês, vocês me verão, eu habitarei com vocês, e vocês me amarão, e eu os amarei, e eu e o meu Pai habitaremos em vocês, e faremos em vocês morada, e assim como eu sou no Pai, vocês serão em mim, e nós dois seremos em vocês. E aí você diz, não entendi nada, e não precisa entender, basta apenas viver, e você não conseguirá jamais afastar-se dessa realidade de que há alguém que habita em você, de alguém que o acompanha de dia e de noite, que há alguém que anda com você nos piores momentos, que há alguém, uma pessoa, está com você, mesmo quando você peca, que todos os homens podem virar a cara para você, mas você sabe que ele nunca faz isso. Ele nunca vira a cara. Aquele que recebeu a semente do Evangelho sabe disso. Entende tudo isso. E não precisa explicar nada. Se sabe aqui. Se sabe aqui no coração. Dostoiévski disse que se provassem que Cristo não é a verdade, ele ficaria com Cristo e não com a verdade. Podem fazer o que quiserem. Eu não tenho como deixar Cristo. Nem que eu quisesse. Não tem jeito. Está impregnado. O fermento já levedou toda a massa. A sementinha pequenininha cresceu e se tornou árvore. É um tesouro tão valioso que todo o dinheiro que eu possa ganhar no mundo e que possam me oferecer para eu abandoná-lo, eu vou dizer, fique com seu tesouro. E alguém vai dizer, você é louco varrido. E eles não vão entender porque é loucura mesmo. Porque o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas é sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Ainda que colocassem uma arma na minha cabeça e dissessem a mim que se eu não o negar, iriam atirar, eu diria sem nenhuma dúvida, atire logo, fique tranquilo, meu irmão. Aliás, se você atirar, você está me fazendo um grande benefício. Cai direto no colo do Pai. E é assim com todo aquele que foi alcançado pelo mistério, o mistério de Cristo. Cristo em nós, Cristo habitando em nós, Cristo vivendo em nós, a verdade do Evangelho se realizando em nós, o fruto do Evangelho sendo produzido em nós, sem operação humana, é fruto do Evangelho operado pelo Espírito Santo, e no coração em que o fruto, a semente,
do grão de mostarda, como Jesus exemplificou na parábola, ou aquela semente do evangelho, do reino de Deus, da primeira parábola do semeador. Quando essa semente alcança o coração de uma pessoa, é plantada no coração de um terreno bom, e esse terreno bom não é um terreno de uma pessoa perfeita, de uma pessoa correta. O terreno bom não é o terreno de uma pessoa qualificada. O terreno bom não é o terreno de alguém que entende, de alguém que ouve, de alguém que sabe. O terreno bom é o terreno nu. O terreno bom é o terreno que olha para ele como é e diz: não mereço, não sou digno, nada sou, não entendo, não ouço e não vejo. E quando assim se vê diante dele, passa a ver, passa a ouvir, passa a entender e passa a viver. E passa a entender tudo, mesmo que não entenda nada. Mesmo não tendo visto, se alegram nele com uma alegria indizível, mesmo não tendo vendo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Talvez alguns aqui dissessem: bom, melhor seria se nós pudéssemos ter visto a Jesus como os apóstolos. Eles tinham essas dúvidas aqui, mas estavam vendo a Jesus. Ah, se eu pelo menos pudesse ver Jesus visivelmente, presencialmente, se eu pudesse ver, seria tudo diferente do que é agora. Ah, meu irmão, lamento lhe dizer que não seria não. Não seria não. Porque a maneira pela qual Jesus era conhecido naquela época, pelos apóstolos dele e por todos que caminhavam com ele, é exatamente da mesma maneira que ele é conhecido hoje. Agora, não estando presente aqui. Porque aquilo que aqueles apóstolos viam era apenas uma representação corpórea, humana. Mas o Cristo era o Cristo vivo dentro deles. Era a realidade que eles tinham recebido em seu coração. Era o amor indizível, incompreensível, inexplicável, que nem eles mesmos poderiam descrever e imaginavam existir por aquele pregador, por aquele mestre a quem eles seguiam. E quando ele foi morto na cruz, aqueles discípulos que o abandonaram, Pedro que o negou, e os demais que também estavam perambulando durante todos aqueles eventos da morte, do julgamento e da crucificação e morte de Jesus, quando Jesus já estando morto, vocês acham que eles estavam sem Jesus? Não, eles não estavam sem Jesus. Aqueles 3 dias em que Jesus esteve morto, eles estavam com Jesus. O coração deles ainda queimava por Jesus. O coração de Pedro ainda batia por Jesus. O coração de João, de Tiago, de Mateus, dos apóstolos queimavam por Jesus. Do prazer e da alegria daquele mestre, apesar da tristeza da perda dele, mas de uma forma inexplicável, algo que eles não poderiam imaginar, já tinha crescido dentro deles. E o encontro com o Jesus ressurreto era mais do que o encontro com um personagem, era mais do que o encontro com uma pessoa, com uma pessoa física, humana, presente entre eles. Era o encontro com o Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Era o encontro deles com aquele que, não tendo entendido nada do que ele havia dito, porque eles não entenderam nada do que Jesus havia ensinado, mas eles tinham entendido tudo, sem saber, tinham entendido tudo. O coração deles era de Jesus, a vida deles era de Jesus. Não era mais possível voltar atrás, não era mais possível retornar. E vocês acham que eles desejariam retornar? Não, não desejariam retornar. Eles fariam tudo de novo, com todas as lutas, com todos os sofrimentos, com todas as dúvidas, com todos os temores e com todas as mortes horríveis que eles enfrentaram. Fariam tudo de novo, porque o coração deles havia sido tomado por aquele pregador a quem eles seguiram. Então, da mesma forma hoje, é uma questão de fé. É uma questão de crer nele, é uma questão de dar razão a ele, é uma questão de despir-se de si mesmo, é uma questão de abrir mão do seu ego,
É uma questão de abrir mão de toda essa parafernália que nos prende, que nos rodeia e que nós achamos que dão significado à nossa existência. E então render tudo a Ele. E entender que tudo nos vem dEle. E que não há nada mais que nós possamos desejar que seja melhor do que Ele. Mais valioso do que Ele. É assim hoje. Da mesma forma como era para Pedro, para João e para qualquer um deles. E tudo aquilo que nós vemos no Evangelho, todas as relações de Jesus, são para nós não apenas histórias para conhecermos o que aconteceu. Muito mais do que isso, são exemplos vivos da maneira como Jesus, da maneira como Deus trata conosco hoje. Jesus se relacionou com ladrões, com prostitutas, com homens e mulheres, crianças, com egoístas, com presunçosos, com roubadores, com pessoas de todas as espécies, de todo tipo, e ele sempre foi misericordioso, bondoso, gracioso, com todos aqueles que se achegavam a ele com a simplicidade e a verdade do seu coração. E da mesma forma, e tão somente com aqueles que eram presunçosamente qualificados, arrogantemente certos, presunçosamente os melhores, a esses ele chamou de víboras, ele chamou de sepulcros caiados, a esses ele condenou, mas a todos os demais ele apenas recebeu, amou, acolheu. E é assim que ele faz conosco também, não importa quem sejamos. Se somos Pedro, que nega, a única coisa que ele nos diz é: você me ama? Ele não nos joga na cara a nossa negação. Ele não nos acusa, não aponta o dedo. Ele apenas pergunta: você me ama? E perguntará isso 2, 3, 4, 10 vezes, porque o que ele gosta de ouvir e quer ouvir é a sinceridade de um coração pecador, falho, frágil, que nada sabe, nada entende, nada ouve, mas que diz: eu amo. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. E eu vim de uma igreja, a igreja presbiteriana, que uma pessoa para ser recebida e aceita à mesa do Senhor, a ceia, precisa passar por um exame perante o conselho da igreja. Embora naquele período eu fizesse, e aqueles meus amigos, irmãos do conselho, também eu creio sim que faziam com seriedade, com sinceridade, com devoção, com respeito àquela pessoa à nossa frente, ainda que fosse assim, eu reconheço que era uma presunção muito grande achar que nós somos autorizados a aferir a fé de alguém através de um interrogatório. Muito maior presunção ainda acharmos que éramos nós os detentores da autoridade de acesso a alguém à ceia do Senhor. Não, a ceia do Senhor é para todo aquele que creu e que recebeu a boa semente do Evangelho. Então a única coisa que deveríamos fazer, aquele que diz crer, aquele que disse acolher essa salvação, aquele que disse que recebeu o Evangelho, já que eu sou incapaz de poder conhecer os mistérios daquele coração, a única coisa a fazer é abraçar, acolher e dizer: seja bem-vindo à mesa, meu irmão. Seja bem-vindo para comer do pão e do vinho, esse mistério que representa a nossa comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição. Coma do pão e beba do cálice daquele Senhor que morreu, deu a vida por você. E essa pessoa, ainda que seja no primeiro momento de sua conversão, no primeiro momento da sua aceitação dessa mensagem do Evangelho, quando ela reconhece a si mesmo perante Cristo e o acolhe em seu coração pela fé, ainda que seja naquele exato momento, mesmo que nada ainda visivelmente tenha mudado em sua prática, em suas atitudes, porque o conselho fazia esse exame para averiguar se tinha havido realmente mudança na vida da pessoa. Presunçosa arrogância dos presbiterianos e minha também, quando estava junto com eles fazendo isso. Não temos nenhuma competência para isso. Os mistérios do coração, só Deus sabe. E já que não somos capazes de aferir isso, apenas demos as boas-vindas a eles. Mas nesse exame eu encontrei uma mulher que não sabia nada. Rapaz, essa mulher trocava tudo, homem. Ela trocava Noé por Pedro. Ela perguntava se na época de Noé Jesus já estava entre os homens.
Ela não sabia nada, ela errou tudo. Ela não acertou uma única pergunta, Zezinho. Nada, nada. As coisas mais simples, ela não respondia. Ela errou tudo. Tudo, 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 tudo. E o que você me diz de Jesus? Ela, eu amo Jesus. E eu sei que Ele me ama. Jesus é a coisa mais importante na minha vida. Ele é tudo para mim. Ela não sabia nada, mas sabia tudo. Ela não entendia nada, mas já tinha entendido tudo. A última notícia que eu tenho dessa senhora é que ela continua só sabendo isso. Eu amo a Jesus e sou amada por Ele. E você sabe o que acontece com a vida dessa mulher? Onde ela passa, ela é um exemplo de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. O Evangelho se realizou na vida dela. Isso é o Evangelho, isto é o mistério, essa é a parábola sendo realizada na vida e não através das letras do entendimento do significado dela. Ainda que Jesus tenha dado a explicação da parábola do semeador e da parábola do joio para os seus discípulos, mesmo que não tivesse dado, pouca diferença faria, porque algo já havia acontecido no coração. Essa verdade do coração é que torna a verdade tudo do Evangelho para nós. Você quer saber se é verdade? Pratique. Você quer saber se o mandamento é bom? Pratique. Você quer saber se o Evangelho de fato cumpre aquilo que ele diz que faz? Pratique. Lance-se e jogue-se. Abra o coração e vá diante dele como você é. Sem mentiras, sem falsidades. Na verdade e na realidade do seu coração. Aí, todos os significados de todas as parábolas ditas por Jesus, aquelas que você ouviu e aquelas que você não ouviu, todas aquelas que você não entendeu, se realizarão em você, no seu coração, e você saberá tudo o que se tem que saber. E quando você comer o pão, você pode até não saber explicar o significado desse pão. Quando você beber o vinho, você pode não saber o significado desse vinho, mas quando você apenas o recebe como representação e alimento que nos vem de Cristo como ordenança dele, privilégio dele em nos dar esse mandamento, bebei dele todos, comam dele todos, façam isso em memória de mim, todas as vezes, até aquele dia em que eu beberei novo com vocês. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar.
Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O corpo de Jesus foi partido, machucado em nosso lugar, para que através dele nós tivéssemos vida. E sobre o vinho, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que é derramado para a remissão de pecados. E diz Pedro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus nos lavou pelo seu sangue. Nós tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o sangue que purifica. Aqueles que assim creem, recebem a bênção da salvação, da vida eterna, de Cristo habitando neles. O mistério se realiza, a comunhão íntima com Jesus Cristo. Vamos comer o pão e beber o cálice da nossa salvação. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Vamos colocar em pé. Vamos dar as nossas mãos e vamos cantar. Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
nada sou sem ti. Ó Deus, nós louvamos o teu nome aqui juntos, agradecidos ao Senhor que, conhecendo todos os mistérios dos nossos corações, revelou a nós esse tão grande mistério, incompreensível, incalculável, inestimável, inexplicável a nós. Cristo, o Senhor, o teu Espírito vivendo em nós. Obrigado por essa semente do Evangelho que foi plantada em nosso coração. Obrigado por esse fermento que foi misturado à nossa vida. Obrigado por esse tesouro tão valioso que nós encontramos. Obrigado por essa pérola de grande valor. Obrigado, ó Deus, porque o privilégio do teu reino em nós, da tua presença em nós, é algo tão extraordinário, tão divino, tão misterioso, que a única coisa que nós queremos é nos lançar em ti, vivermos para ti, sermos de ti toda a nossa vida, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós estamos perdidos, e nós desejamos a tua presença a cada momento, e nós queremos juntos dizer que te amamos, que sabemos que o Senhor é o que é de mais valioso em toda a nossa existência, e que nós caminhamos para ti e queremos estar para sempre contigo. Amém e amém.